Boa noite, povo de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Hoje é domingo, dia 28 de junho de 2026. E a igreja celebrou neste dia a solenidade de São Pedro e São Paulo, apóstolos, duas colunas da fé. Dois homens escolhidos por Deus, não porque eram perfeitos, mas porque se deixaram transformar pela graça. E isso já diz muito para o nosso coração nesta noite, porque Pedro conheceu a força e também conheceu a fraqueza. Pedro disse que seguiria Jesus até o fim, mas também chorou depois de negar o Mestre. Paulo conheceu o erro, conheceu um caminho duro, mas foi alcançado pela misericórdia e se tornou instrumento de Deus. Enquanto a noite vai chegando, enquanto a casa começa a silenciar, enquanto você talvez esteja terminando as últimas tarefas, lavando a louça, fechando a porta, apagando as luzes, deitando, depois de um dia cheio, eu quero falar com você. Você já terminou um domingo com o coração pesado, você já chegou ao fim do dia sentindo que descansou pouco e se preocupou muito. Você já olhou para a semana que vai começar e sentiu um aperto por dentro. Você já deitou o corpo na cama, mas a cabeça continuou acordada, pensando nas contas, na família, no trabalho, na saúde, nas conversas que ficaram mal resolvidas. Talvez este domingo tenha sido bonito para algumas pessoas, mas para você não foi tão fácil. Talvez você tenha ido à missa, tenha rezado, tenha visto gente sorrindo, tenha visto famílias reunidas, mas por dentro carregou uma preocupação que ninguém percebeu. Talvez você tenha passado o dia tentando parecer bem, tentando responder que estava tudo certo, mas dentro do seu coração existe uma prisão silenciosa. Talvez você esteja preso a um medo, preso a uma culpa, preso a uma saudade, preso a uma mágoa, preso a uma situação dentro de casa que parece não mudar, preso a um problema financeiro que volta sempre, preso a um diagnóstico que assusta, preso a uma ansiedade que aparece justamente quando a noite chega e tudo fica quieto. E é justamente para você que está aí nesta noite, tentando encontrar paz para dormir, que eu quero dizer: Deus não se esqueceu de você. O mesmo Deus que enviou um anjo para libertar Pedro da prisão, também pode visitar a sua casa nesta noite. O mesmo Deus que levantou Pedro depois da queda, também pode levantar você. O mesmo Deus que transformou Paulo, também pode transformar aquilo que hoje parece sem saída. Estamos no fim de junho, no coração do inverno para muitos lugares do Brasil. A noite chega mais fria, a casa fica mais silenciosa. E às vezes não é só o corpo que sente frio, o coração também sente. Tem gente que está em casa, mas se sente sozinha. Tem gente que está cercada de pessoas, mas sente falta de ser compreendida. Tem gente que tem cama para deitar, mas não tem descanso por dentro. E nesta noite, antes de dormir, Deus te trouxe até esta oração para lembrar uma coisa: nenhuma corrente é mais forte do que a mão de Deus. Nenhuma porta fechada é impossível para o Senhor. Nenhuma queda é maior do que a misericórdia de Jesus. Se você está terminando este dia com alguma preocupação no coração, escreva nos comentários com fé: Senhor, guarda a minha noite. Escreva como oração, escreva como entrega, escreva como quem coloca nas mãos de Deus aquilo que sozinho já não consegue carregar. E se você conhece alguém que precisa dormir em paz nesta noite, envie esta oração. Talvez essa pessoa esteja sorrindo por fora, mas por dentro esteja precisando ouvir que Deus ainda cuida, ainda liberta, ainda sustenta. Agora com fé nós começamos este momento de oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, nesta noite, depois de tudo que vivi neste dia, eu venho até Ti. Eu me coloco diante de Ti com aquilo que eu consegui fazer e também com aquilo que ficou pendente. Com as palavras que eu disse e com aquelas que eu calei, com as alegrias que vivi e com os pesos que ainda carrego, com a fé que me sustentou e com as fraquezas que apareceram no caminho,
Tu conheces o meu coração, Senhor. Tu sabes como foi este domingo. Tu sabes se eu acordei em paz ou se acordei preocupado. Tu sabes se eu consegui rezar ou se passei o dia distraído. Tu sabes se eu fui à missa com o coração aberto ou se fui carregando cansaço por dentro. Tu sabes das conversas que me feriram, dos silêncios que me incomodaram, das lembranças que voltaram, dos pensamentos que tentaram roubar a minha paz. Antes de dormir, Senhor, eu quero te entregar este dia. Eu te entrego tudo o que aconteceu desde a hora em que abri os olhos até agora. Eu te entrego as pessoas que encontrei, as palavras que ouvi, as preocupações que tive, as decisões que precisei tomar, os gestos de amor que consegui fazer e também as falhas que cometi. Eu não quero terminar este dia longe de Ti. Eu não quero dormir carregando dentro de mim aquilo que eu deveria colocar nas Tuas mãos. Eu não quero levar para a cama o peso da culpa, da ansiedade, do medo, da raiva, da mágoa, da preocupação. Eu quero repousar em Ti, porque só em Ti a minha alma encontra descanso. E a Tua palavra neste dia, Senhor, nos falou de fé, de missão, de libertação e de perseverança. Nos Atos dos Apóstolos, Pedro estava preso. Havia guardas, correntes, portas fechadas e vigilância por todos os lados. Aos olhos humanos, parecia que não havia saída, mas a igreja rezava por ele. E enquanto a igreja rezava, Deus agia. Um anjo entrou naquela prisão, uma luz brilhou, Pedro foi tocado, ele se levantou e as correntes caíram de suas mãos. Senhor, nesta noite eu te peço, entra também nas prisões que existem dentro de mim, entra nas prisões da minha mente, entra nas prisões da minha casa, entra nas prisões da minha família, entra nos lugares onde eu me sinto preso, sem saída, sem força, sem direção. Que a Tua luz brilhe onde há escuridão, que a Tua mão toque onde há cansaço, que a Tua voz me acorde onde eu estou adormecido na fé, que as correntes caiam, correntes de medo, de ansiedade, de culpa, de tristeza, de preocupação, de ressentimento, de falta de perdão, de pecado, de desânimo. Talvez hoje eu tenha me sentido como Pedro naquela prisão, cercado por todos os lados, sem saber o que fazer, sem enxergar uma porta aberta. Talvez eu tenha olhado para a vida e pensado, Senhor, eu não consigo sair disso sozinho. E é verdade, Senhor, eu não consigo tudo sozinho. Eu preciso de Ti, eu preciso da Tua graça, eu preciso que a Tua mão me conduza. Por isso, nesta noite eu te entrego as chaves da minha vida. Abre o que precisa ser aberto, fecha o que precisa ser fechado, liberta-me do que me prende, guarda-me do que me ameaça, conduz-me pelos caminhos que eu ainda não compreendo. Senhor, eu te entrego a minha família, porque muitas vezes é dentro de casa que o coração mais pesa. Existem casas que nesta noite estão em paz, mas existem casas que terminaram o domingo em silêncio pesado. Existem casais que dormem lado a lado, mas carregam mágoas que não foram curadas. Existem pais e mães preocupados com os filhos. Existem filhos que se afastaram. Existem irmãos que não se falam. Existem famílias que se encontram à mesa, mas já não conseguem se encontrar no coração. Pensa, Senhor, naquele casal que vai dormir nesta noite sem se olhar direito. Aquele marido que não sabe pedir perdão. Aquela esposa que se sente sozinha dentro do próprio casamento. Aquele casal que já discutiu tantas vezes que agora prefere o silêncio. Toca, Senhor, onde o amor esfriou. Cura onde a palavra feriu. Restaura onde a convivência cansou. Dá coragem para recomeçar, nem que seja com um gesto pequeno, uma palavra simples, um pedido de perdão, uma oração feita juntos. Pensa, Senhor, naquela mãe que chegou ao fim deste domingo exausta. Talvez ela tenha cuidado de tudo, pensado em todos, preparado comida, arrumado, casa acolhido, problemas respondido, mensagem segurado, lágrimas. Talvez ninguém tenha percebido o tamanho do esforço dela, mas Tu viste, Senhor, Tu sabes. Toca essa mãe nesta noite.
dá descanso ao corpo dela e paz ao coração. Pensa também naquele pai que está deitado agora, mas não consegue descansar porque pensa no amanhã. Pensa nas contas, no trabalho, na responsabilidade, na família, nas decisões que precisa tomar. Ele talvez não fale muito, mas sente muito. Abençoa esse pai, Senhor. Dá força sem endurecer o coração. Dá coragem sem tirar a ternura. Dá fé para que ele não carregue sozinho aquilo que deve entregar a Ti. Senhor, eu te peço pelos filhos, pelas crianças que dormem nesta noite, pelos jovens que ainda estão acordados, pelos filhos adultos que talvez estejam longe da família e longe da fé. Existem filhos que estão dentro de casa, mas distantes no coração. Existem jovens que vivem presos em telas, em pensamentos vazios que os pais não sabem alcançar. Existem pais que rezam em silêncio, olhando para a porta, para o quarto, para uma foto, pedindo: Senhor, cuida do meu filho. Cuida, Senhor, de cada filho nesta noite. Guarda as crianças enquanto dormem. Protege os jovens das más escolhas, das más influências, das portas erradas. Toca aqueles que se afastaram da fé. Chama de volta os que se perderam no caminho. Cura os que carregam tristeza por dentro. Dá aos pais paciência, sabedoria e perseverança na oração. Que pela intercessão de São Pedro e São Paulo, cada família aqui representada seja fortalecida. Que Pedro, confirmado na fé, interceda por quem está fraco. Que Paulo, transformado pela graça, interceda por quem precisa recomeçar. Senhor, nesta noite eu te entrego os doentes, aqueles que não conseguem dormir por causa da dor, aqueles que estão em hospitais, em casas de repouso, em leitos, em quartos silenciosos, aqueles que esperam resultado de exames, aqueles que farão tratamento, aqueles que estão cansados de sentir dor, aqueles que têm medo do futuro, aqueles que convivem com uma doença crônica e já não lembram como era acordar sem preocupação. Pensa, Senhor, naquela pessoa que está deitada agora, ouvindo esta oração pelo celular, talvez com o corpo fraco, talvez com o coração apertado. Pensa naquele idoso que vive sozinho e que nesta noite sente a casa grande demais, silenciosa demais, fria demais. Pensa naquele cuidador que está cansado, mas continua cuidando por amor. Pensa nos profissionais de saúde que trabalham nesta noite enquanto muitos dormem. Visita cada leito, Senhor. Passa com a Tua misericórdia pelos hospitais. Abençoa médicos, enfermeiros, técnicos, cuidadores familiares. Dá alívio a quem sente dor. Dá serenidade a quem espera. Dá força a quem cuida. Dá esperança a quem está com medo. Que ninguém se sinta abandonado nesta noite. E se alguém vai dormir com uma notícia difícil no coração, que a Tua presença seja consolo. Se alguém vai dormir esperando um milagre, que a Tua paz sustente a espera. Se alguém vai dormir sem entender o que está acontecendo, que a Tua mão diga por dentro: eu estou contigo. Senhor, eu te entrego também o trabalho e a vida financeira, porque mesmo sendo domingo, a preocupação com a semana já começa a bater na porta. Existem pessoas que nesta noite pensam no trabalho de amanhã. Existem pessoas que precisam acordar cedo. Existem pessoas que trabalharam hoje e quase não descansaram. Existem pessoas que estão desempregadas e temem mais uma segunda-feira sem resposta. Abençoa quem trabalha com honestidade. Abençoa quem saiu cedo e voltou tarde. Abençoa quem está cansado do próprio emprego, mas agradece porque sabe que precisa dele. Abençoa quem procura uma oportunidade. Quem mandou currículo e ainda não recebeu retorno. Quem sente vergonha por não conseguir ajudar como gostaria. Quem olha para as contas e se pergunta como vai fazer. Multiplica, Senhor, o pouco que entra nesta casa. Dá sabedoria para administrar cada recurso, abre portas honestas, destrava caminhos, dá criatividade a quem precisa recomeçar, dá dignidade a todo trabalho feito com amor.
que nenhuma família aqui representada fique sem o necessário, que o pão de cada dia seja abençoado, que a preocupação com amanhã não roube o descanso desta noite, porque São Paulo, no fim da vida, pôde dizer: combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. E talvez hoje, Senhor, eu não tenha conseguido fazer tudo, talvez eu não tenha vencido todas as batalhas, talvez eu tenha ficado cansado pelo caminho, mas eu quero guardar a fé. Eu quero terminar este dia dizendo: eu ainda confio, eu ainda espero, eu ainda pertenço a Deus. Perdoa-me, Senhor, pelas falhas deste dia. Perdoa as palavras que feriram, perdoa os pensamentos que não foram bons, perdoa a impaciência dentro de casa, perdoa quando respondi mal, perdoa quando fui frio, duro, indiferente, perdoa quando deixei de rezar, perdoa quando reclamei mais do que agradeci, perdoa quando deixei o medo ser maior do que a confiança. Assim como Pedro chorou depois de negar Jesus, eu também coloco diante de Ti aquilo que me envergonha, mas eu não quero fugir de Ti, eu quero voltar, eu quero ser olhado por Jesus, eu quero receber misericórdia, eu quero levantar de novo. Assim como Paulo foi alcançado pela luz de Cristo, alcança-me também nesta noite. Ilumina as partes escuras da minha alma, toca aquilo que eu tento esconder, transforma aquilo que ainda precisa ser convertido, que eu não durma preso à culpa, mas acolhido pela misericórdia. Senhor Jesus, nesta noite eu declaro que Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Tu és a rocha da minha casa, Tu és o descanso da minha alma, Tu és a luz que entra nas minhas prisões, Tu és a mão que quebra correntes, Tu és o pastor que não abandona a ovelha cansada, Tu és o médico dos corpos e das almas, Tu és o pão que sustenta, Tu és a paz que o mundo não pode dar. Em nome de Jesus eu declaro que esta noite será guardada por Deus. O medo não vai governar a minha mente, a ansiedade não vai roubar o meu sono, a culpa não vai me prender ao passado, a tristeza não vai apagar a minha esperança, a preocupação com amanhã não vai destruir a paz desta noite. Cai por terra toda inquietação, cai por terra todo pensamento de derrota, cai por terra toda perturbação dentro desta casa, cai por terra toda palavra dura que ficou ecoando no coração, cai por terra toda corrente emocional, espiritual e familiar que tenta prender esta vida. Receba paz, receba descanso, receba serenidade, receba força, receba graça de dormir em Deus. Receba a certeza de que enquanto você descansa, Deus continua cuidando. Enquanto você fecha os olhos, Deus permanece de olhos abertos sobre a sua casa. Agora, respire fundo, coloque a mão sobre o coração se puder, deixe a noite ficar mais leve. Você não precisa resolver tudo antes de dormir, você não precisa carregar o mundo nas costas, você não precisa entender todos os caminhos de Deus agora. Entregue, descanse, confie. Deus viu este dia inteiro, Deus viu quando você sorriu e também quando você quis chorar. Deus viu quando você foi forte e também quando se sentiu fraco. Deus viu o que ninguém viu. Deus conhece o peso que você trouxe até aqui, e nesta noite Ele te diz: deixa comigo. Agora, unidos como irmãos e irmãs na fé, como filhos que confiam no Pai, nós rezamos juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E quando nós dizemos livrai-nos do mal, nós estamos dizendo: Senhor, guarda esta casa durante a noite. Guarda as portas, as janelas, os quartos, os pensamentos, os sonhos, os corações.
Livra-nos do mal que vemos e do mal que não vemos. Livra-nos da ansiedade, do medo, da insônia, da perturbação, da divisão, de tudo aquilo que não vem de Ti. E nesta noite, com carinho filial, nós também saudamos a Mãe de Jesus, pedindo que Nossa Senhora cubra a nossa casa com seu manto. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Mãe da Igreja, passa na frente desta noite. Cuida dos filhos que estão longe, cuida das mães preocupadas, cuida dos pais cansados, cuida dos doentes, cuida dos que estão sozinhos, cuida dos lares onde falta paz. Ensina-nos a confiar em Jesus como Tu confiaste. São Pedro, apóstolo de Cristo, intercede por nós. Tu que conheceste a fraqueza e foste levantado pela misericórdia, ajuda-nos a não desistir depois das quedas. São Paulo, apóstolo das nações, intercede por nós. Tu que combateste o bom combate e guardaste a fé, ajuda-nos a terminar este dia guardando também a nossa fé. Senhor, eu te agradeço por este domingo. Obrigado pelo dom da vida. Obrigado por tudo que vivi hoje. Obrigado pelo que deu certo e também pelo que me ensinou. Obrigado pelas pessoas que estiveram comigo. Obrigado pela comida, pela casa, pelo descanso possível, pela fé que ainda vive dentro de mim. Obrigado porque mesmo quando eu não percebo, Tu me sustentas. Obrigado porque Pedro caiu, mas foi levantado. Obrigado porque Paulo foi transformado. Obrigado porque a Tua graça não desiste de mim. Obrigado porque esta noite não está entregue ao medo, está entregue às Tuas mãos. Agora é o seu momento. Antes de dormir, coloque diante de Deus uma intenção em silêncio. Feche os olhos se puder, respire devagar, pense naquilo que mais pesou hoje. Talvez seja uma preocupação com a família, talvez seja uma conversa difícil, talvez seja um filho, talvez seja uma doença, talvez seja uma dívida, talvez seja o medo da semana que começa, talvez seja uma tristeza que você não consegue explicar. Coloque tudo diante de Deus agora, sem pressa, sem palavras bonitas, do seu jeito. Deus está te ouvindo. Diga no seu coração: Jesus, eu confio em vós. Jesus, guarda a minha noite. Jesus, quebra as minhas correntes. Jesus, cuida da minha casa. Jesus, fortalece a minha fé. Jesus, fica comigo enquanto eu descanso. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus desça sobre você nesta noite, que desça sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre seus filhos, sobre seu casamento, sobre seus pais, sobre seus irmãos, sobre sua saúde, sobre seu trabalho, sobre sua vida financeira e sobre a semana que vai começar. Que Deus guarde o seu sono, que Deus acalme a sua mente, que Deus cure o seu coração, que Deus proteja a sua casa, que Deus afaste todo o mal, que Deus envie seus anjos para guardar seus caminhos, que pela intercessão de São Pedro e São Paulo você receba firmeza na fé, coragem para recomeçar e paz para descansar. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Antes de terminar, eu quero te dizer uma coisa. Não durma se medindo pelas suas quedas. Pedro caiu, mas Jesus o levantou. Não durma se condenando pelo seu passado. Paulo foi alcançado pela misericórdia e se tornou instrumento de Deus. Não durma pensando que tudo depende de você. Deus continua trabalhando enquanto você descansa. Escreva nos comentários: Senhor, guarda a minha noite. Escreva com fé. E se você lembrar de alguém que precisa dormir em paz, envie esta oração. Às vezes uma palavra simples enviada na hora certa pode ser o sinal de Deus para alguém que está cansado e precisa descansar no coração do Pai. Permaneça na paz do Senhor. Descanse, entregue, confie,
porque quando Cristo é a rocha da sua vida, nenhuma noite é escura demais para a luz de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelizar é preciso.